Olá, hoje eu, Yasmin Bento, número 32, e Gabriele, número 10, a gente vai fazer aqui uma apresentação sobre o nosso Kahoot avaliativo. E eu vou falar aqui alguns temas que a gente vai citar nesse vídeo. Vamos lá. Teorias do poder, filosofia, psicanálise e sexualidade, patriarcalismo e o papel social da mulher, concepção de raça e etnia e também filosofia africana e afro-brasileira. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, para Hannah, o poder, ele não é você dominar a outra pessoa, você controlar ou você mandar a outra pessoa. O poder é uma ação coletiva, onde algumas pessoas agem em conjunto quando elas têm o mesmo objetivo. E também depende da pluralidade. Ela só existe quando tem pessoas diferentes convivendo e trocando ideias ou decidindo algo juntas. Bom, agora eu vou falar a diferença entre o poder, a autoridade, o respeito e a violência. Bom, o poder, ele é uma ação conjunta ou de algum consenso. A força é algo físico ou natural. A autoridade é quando você tem, a autoridade ela vem do respeito, ela vem também do reconhecimento. E a violência é quando você usa da sua força para você impor algo. O poder, ele nasce quando as pessoas se reúnem e agem juntas. E ele se mantém enquanto as pessoas se reúnem. Agora eu vou falar sobre o Michel Foucault. Bom, para ele o poder difuso, ele não só vem do Estado e de quem manda. Ele está espalhado por toda parte e também por todas as relações sociais. Eles são os micropoderes, onde funcionam no dia a dia sem a gente nem perceber. Agora eu vou falar a relação entre o poder e o saber. Bom, os dois estão ligados, então quem exerce o poder também exerce o saber, porque define o que é verdade, se é certo ou se é errado. Então, o conhecimento ele não é neutro, ele serve para manter as duas formas de controle na sociedade. Agora eu vou falar dois tipos de poder, que é o poder disciplinar e o biopoder. O poder disciplinar, ele controla os corpos individuais, como na escola, nas prisões, no exército, usando regras, punições e vigilância também. Já o biopoder, ele controla a população como um todo, como, por exemplo, nas políticas de saúde, segurança e também natalidade. Para o Foucault, o poder ele está em todo lugar, nas pequenas coisas do dia a dia. Então, ele serve para controlar e também normalizar as pessoas. Já para o Arendin, o poder ele nasce quando as pessoas agem juntas, de uma forma coletiva. Então, ele serve para transformar a realidade. É algo mais positivo ligado à liberdade. Para o Foucault, o poder, ele não tem uma origem fixa, então ele não vem do consentimento, da tradição ou da dominação. Ele é algo que alguém possui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de poderes. Bom, o poder político é quando o Estado controla. O poder econômico, ele é ligado a dinheiro. E o poder cultural e simbólico é quando influenciam o que a gente valoriza e o que a gente acredita. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Freud. Bom, para ele a sexualidade não é só ato físico. Para ele é uma energia psíquica chamada libido. E ela é muito importante por conta que ela ajuda a gente a formar quem a gente é. Influencia nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos desde cedo. O Freud, ele também desenvolve algumas fases que, vamos lá, primeiro vem a fase oral, que é quando o bebê ele explora o mundo pela boca. Depois vem a fase anal, que é ligada ao controle da disciplina. Também depois a fálica, que é quando a criança percebe as diferenças entre os sexos. Depois vem a latência, que é quando a sexualidade fica mais quieta, e depois a genital, que é na adolescência, que é quando a sexualidade se torna mais madura, voltada a relacionamentos com as outras pessoas. Para Freud, a sexualidade está ligada a ideias como o complexo de Édipo, que é quando a criança sente desejo pelo pai ou a mãe de outro sexo. Ao recalque que guarda desejos no inconsciente e ao próprio inconsciente que influencia nosso comportamento sem a gente nem perceber. Para Edith, a experiência da sexualidade feminina não é coisa da biologia ou do corpo. Para ela, é como se fosse um espaço de encontro com o outro. Então, a sexualidade, ela mostra como a gente é diferente e, ao mesmo tempo, como nos conectamos com outras pessoas e também com outro mundo. Para ela, a gente é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é como a gente age, como a gente mostra para o mundo.
A alma é como a gente sente e como a gente pensa também. E o espírito é como a gente se conecta a valores e sentido também. Quando a gente junta essas ideias da Edith, dá pra gente ver que a sexualidade ela não é só biologia ou instinto. Ela é a parte essencial de quem somos. Mostrando nossa capacidade de sentir, de nos relacionar e também de se conectar com o outro. Para o Ponte, a gente existe no mundo através do corpo, porque é ele que vivemos, agimos e sentimos. Então, a sexualidade, ela faz parte disso. Ela não é só instinto. Ela é uma forma de se relacionar com o mundo e também com as outras pessoas. Você já se perguntou por que historicamente a sociedade sempre foi dominada por homens? Isso se chama patriarcalismo. O patriarcalismo é quando o poder é concentrado somente na mão dos homens em sua maioria. Isso vem vindo desde lá atrás e se deve muito a interpretações erradas religiosamente, também a leis e a ideologias e pensamentos políticos, além da divisão do trabalho, né? E com isso, as coisas foram se naturalizando, foram se tornando normais, ter essas ideias e compartilhá-las. E conforme isso foi se tornando normal, foi se tornando também um senso comum, uma coisa onde era natural falar e era natural colocar a mulher como uma pessoa que sempre foi feita para, né, ter filhos na parte da maternidade e ser do lar, ser doméstica. A mulher sempre foi atrelada a essas duas coisas e não foi vista por muito tempo como uma pessoa que podia fazer o que ela quisesse. E por conta disso, a gente acaba tendo muitas consequências, como a subordinação e a violência contra a mulher. E essa enraização é a base de muitos preconceitos que nós temos hoje em dia com nós mesmos. Para desconstruir essa parte do patriarcalismo, a gente tem que começar a respeitar e valorizar as mulheres, enxergando que elas não têm nenhum tipo de limitação e que elas conseguem sim fazer o que elas quiserem e ser o que elas quiserem e não ficar delimitada em uma caixinha onde você só onde você só serve para ter filhos ou para ser doméstica, dona de casa. No mundo ocidental, a raça esse sentido começou a ser criado para colocar uma hierarquia entre povos, aonde o critério eram coisas biológicas e culturais, só para provar que uma raça era superior à outra. E pensamentos como os científicos e o eugenismo fortaleceram muito esse tipo de pensamento, de uma forma que justificasse a dominação. Com o pensamento filosófico decolonial, ele acabou criticando muito esses preconceitos que sobreviveram mesmo depois da colonização, separando a raça como uma coisa criada apenas para um sentido de hierarquia de povos e etnia, um sentido de identidade cultural, línguas e costumes, que cada um tem o seu e que nenhum é superior ao outro. Aníbal Quijano e Catherine Walsh fortaleceram muito esses conceitos também de descolonizar. A filosofia africana vem desde muito tempo, ela é milenar, mas por conta do eurocentrismo, as pessoas costumavam valorizar apenas as culturas da Europa, invalidando as outras. A filosofia africana, ela trata muito sobre a identidade, liberdade e justiça. Ela também fala muito sobre assuntos cosmológicos e oralidade. Ela valoriza muito esses dois assuntos. Também ela fala sobre uma fonte do saber, o Ubuntu, que significa que a humanidade e a sociedade é um pilar como centro. Ela inspirou muito aqui no Brasil a filosofia brasileira africana. Ela acabou vindo assim e debatendo muito sobre assuntos como ancestralidade, a valorização da religiosidade da matriz africana e também o racismo estrutural e a negritude. Então começou a se debater muito esses temas.
Filósofos como Leila Gonzalez e Abdias do Nascimento também trouxeram esse tema de forma reflexiva e com muita força. E começaram a falar sobre como isso era importante para entender a sociedade e transformá-la um todo.